Olá, amigos, bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade do Espaço Novo Tempo Alecrim. Você que está conosco nesta manhã de sábado, estudando a lição da Bíblia. E hoje, com o tema lidando com passagens bíblicas difíceis, é o nosso 12º tema nesse trimestre. E comigo nessa manhã, Dirlan, que é o líder do Ministério de Louvor do Espaço Novo Tempo. Bom dia, Dirlan. Bom dia. Seja bem-vindo Muito obrigado. ao estudo da nossa lição. E nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração, pois não podemos iniciar o estudo da nossa palavra sem elevarmos os nossos pensamentos e a nossa oração ao Senhor Deus. Dirlan, ora pra gente. Se puder, feche seus olhos. Pai querido, Santo Deus, Eterno Pai, glorificado seja o teu nome para todo sempre. Bendizemos ao Senhor e agradecemos pelas tuas misericórdias. Clamamos a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que tudo que formos estudar, junto com o nosso amigo que nos acompanha agora pelas redes sociais, possam ser luz aos nossos caminhos. Assim clamamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dirlan, a lição dessa semana, ela nos fala que, ao discutir as cartas do apóstolo Paulo, Pedro escreveu que nelas e em algumas outras partes das Escrituras existem certas coisas difíceis de se entender. O que mais nos impressiona, Dirlan, que nessa época contemporânea, a qual estamos aí vivendo, a gente viu que o número de igrejas se espalharam, o número de líderes religiosos, de pregadores, mas a gente vê muita gente aí falando da palavra de Deus, abrindo a Bíblia fora do seu contexto. E há outros que não conseguem compreender, e esses líderes conduzem essas pessoas com as suas vãs interpretações. O que o Senhor Deus ele tem a dizer para a gente nos dias de hoje, até mesmo os discípulos, a respeito da interpretação dessas passagens bíblicas difíceis? Meu querido amigo, eu gostaria de levá-lo até mesmo à leitura de um texto bíblico que se encontra em 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16. Você que está em casa também tenha essa oportunidade de procurar, E olha o que o apóstolo Pedro nos fala. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vamos parar um pouquinho nesse versículo 15 aqui. Toda a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. As pessoas escreveram, às vezes, no modo cultural que eles tinham ali. Em outros momentos nós falamos que teríamos hoje uma grande influência dos Estados Unidos, se a palavra de Deus fosse escrita em nossos dias. Mas não houve a interferência dos povos que estavam ao redor do povo de Israel. Mas entendamos que toda a palavra de Deus ela é inspirada. E ao continuarmos no versículo 16, ele fala que acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, se nós pegarmos aqui os instáveis e ignorantes, nós temos dois grupos. Os ignorantes são aquelas pessoas que por alguma dificuldade, seja cultural, grau de escolaridade, não conseguem entender as escrituras ou parte das escrituras. Porque cada pessoa tem um conhecimento e uma limitação. Então nem todos são iguais. Então existe esse primeiro grupo, que são os ignorantes, e existe o segundo grupo, que são os instáveis, pessoas que deliberadamente estudam a Bíblia e entendem, mas deliberadamente ensinam o que é errado. Então é uma responsabilidade grande para aquele que está ensinando
as escrituras, não ter um certo conhecimento teológico, ou não ter uma base acadêmica daquilo que está sendo ensinado. Sim, né? às vezes a pessoa, por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento, ele possa interpretar errado. Mas tem pessoas que interpretam a Bíblia, entendem, mas querem adequar a Bíblia ao seu bel prazer ou aquilo que ele acha bom para si. Né? Eu sempre tomo, por exemplo, um povo que diz que o capim para o boi é a erva para o boi, para o homem, a erva para o homem, para explicar que é o consumo de maconha. Então eles até procuram, dentro da arqueologia bíblica, sobre algumas coisas dos pães asmos, para encaixar que o povo de Israel usava essa substância para poder justificar o uso da maconha. Então, pessoas que pegam a Bíblia e modificam a interpretação deliberadamente para trazer para aquilo que ele quer e não aquilo que Deus quer. E aí a gente também, para aquelas pessoas que têm as suas dificuldades, não confiem cegamente nessas pessoas, mas busquem estudar a Bíblia, busquem interpretar a Bíblia, busquem principalmente em oração pelo Espírito Santo. É importante sabermos como vamos conduzir bem essa palavra, né? Uhum. A maneira pela qual nós vamos manejar a palavra de Deus. A gente vê que tem muita gente aí pregando muita coisa fora do seu contexto. Exato. E há outros que ficam buscando dentro das Santas Escrituras falhas, né, para poder encontrar contradições bíblicas. Uhum. A gente sabe que ao examinarmos a palavra de Deus, é preciso que a gente esteja em espírito de oração, contrito e atento àquilo que o Senhor tem nos mostrado. Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 10, Paulo ele ademoestou Timóteo a ser diligente para que ele tivesse cuidado na palavra da verdade, né? E ele fala sobre a mensagem importante a respeito de se conhecer bem aquilo que se está examinando. Porque tem muita gente aí que ele fala de um determinado assunto, mas sem propriedade. Isso é muito preocupante. É você ensinar aquilo que você não sabe, né? Inclusive em 2 Timóteo, no capítulo 2, principalmente no versículo 10 ao 15, ele vem falando que devemos manejar bem a palavra de Deus, nos apresentarmos como pessoas que não têm do que se envergonhar ao estudarmos a palavra de Deus. E em contrapartida nós vemos a palavra de Deus sendo tão facilmente deturpada ou modificada, moldada aos prazeres ou à benevolência ou ao bem daquela pessoa que está querendo talvez ensinar um assunto. E as pessoas que estão ouvindo, os ouvintes, né, eles acabam não se preocupando em analisar os textos. E, inclusive, há uma preocupação ao estudarmos a Bíblia como um todo, porque a Bíblia ela não é o Velho Testamento separado, o Novo Testamento de outro lado. Não, ela é uma história contínua. Como nós vimos, ela é historicista. Ela se encaixa dentro da história e eventos do passado explicam, talvez, um texto que você está lendo. Então, nós devemos buscar conhecimento um pouco aqui, um pouco ali. E a concordância bíblica ela nos ajuda muito hoje nesse sentido. No passado nós sabemos que havia os copistas, né, que faziam a cópia das Santas Escrituras. Sim. E já ficou provado que algumas letras às vezes não eram entendidas por esses copistas, mas nada que interferisse na mensagem, nada que viesse trazer prejuízo para o nosso entendimento nos dias de hoje. Agora, o mais interessante de tudo isso é que, ao examinarmos as Escrituras, para que tivéssemos realmente a sua real compreensão, é preciso ter humildade, né, Dirlan? Sim. Porque existe muita gente aí usando as atribuições do achismo, né, do seu ego pessoal, achando que conhece tudo a respeito
e não tem humildade para poder assumir quando alguma coisa lhe falta de conhecimento. E aí a gente pode entrar nesses dois assuntos, né? Primeiro, com relação aos copistas. E realmente é uma base muito forte dos ateus para declarar que a Bíblia não tem validade. Ah, mas os copistas erravam nas suas traduções, há mudanças de traduções de uma parte para outra. Mas quando nós analisamos a Bíblia com a palavra de Deus e comparando com os escritos que vêm ao longo de anos, nós percebemos que Deus manteve a essência da Bíblia intacta. E ao se descobrir os escritos mais antigos da Bíblia, principalmente o livro de Isaías, isso aí nós já levando para a arqueologia, foi percebido que não havia mudança significativa nos escritos. Então olha como é que Deus preservou a clareza da Bíblia ao longo dos anos, até mesmo com estes copistas, né? Então nós vemos que Deus, ele, assim como ele coordena o mundo, assim como ele direciona o mundo, ele direcionou essas pessoas para que não houvesse uma tradução errada ou em pequenos pontos onde nós vemos diferença de linguagem, o sentido não se perde. No segundo ponto é essa humildade de entender que não sabemos tudo. Então, às vezes, uma pessoa te pergunta um determinado assunto. Mesmo você sendo um cristão de anos, ou um adventista de anos de estudo, você pode não saber aquela questão naquele momento. Qual é o conselho que a palavra de Deus nos dá? Você deve parar, pedir um tempo para estudar, porque até é um benefício próprio nosso de aprender, e não dar uma resposta qualquer para a pessoa naquele momento que satisfaça aquela pessoa ou que te satisfaça. Por exemplo, se você tem um estudo de matemática e uma pessoa te pergunta uma questão, e você inventa uma resposta para aquela questão, sendo que aquela questão de matemática ela é exata, e sem você saber a resposta. Então a dificuldade ou pode haver um problema ainda maior, porque você pode ensinar para aquela pessoa algo errado. Então a humildade nesse sentido de entender que nós não sabemos tudo. Então nós buscamos o quê? Estudar, temos fontes que podemos estudar e aprender também sobre aquele assunto. Não somos conhecedores de toda a verdade naquele instante, mas nós podemos buscar. Então por isso é importante ter a humildade. Falar, meu querido amigo, eu não sei sobre esse assunto a fundo. Às vezes se você souber superficial, vale a pena você buscar um conhecimento. Vale muito mais a pena você pedir para aquela pessoa para em outro momento trazer as respostas que serão satisfatórias para ela e até mesmo para você. É importante, né, Dylan, que nesse momento dessa abordagem sincera e cuidadosa, o amigo de casa, ele compreenda que nem tudo nos foi revelado. É preciso termos um coração humilde e entendermos que o Senhor, no seu tempo certo, de acordo com a maturidade que recebemos, a luz que temos para esse momento, o Senhor nos revelará aquilo que vai ser útil para a nossa salvação nos dias de hoje. Sim. E nem tudo nos foi revelado. Então, muita coisa nós ainda estamos aprendendo e que com muita simplicidade, muita humildade, vamos ter que ter sim paciência e dizemos para a pessoa que ainda não sabemos aquela resposta, mas que o Senhor, né, somente o Senhor, lá na Canaã Celestial, haverá de nos revelar o porquê. Exato. E às vezes tentamos buscar alguma coisa, né, que fica além do nosso pensamento, do nosso conhecimento. Mas, Dylan, lá na parte de terça-feira, a abordagem humilde, né? Muitas pessoas chegaram à maravilhosa compreensão e à humilhante percepção de que são dependentes de algo e de alguém, além de si mesma, né? E aqui a gente sabe que nós dependemos de Deus, nós temos essa dependência, né? E sem essa dependência é difícil se manter o equilíbrio correto de tudo que está acontecendo. É verdade. E essa humildade acaba trazendo a nós quando nós buscamos com sinceridade.
né? Se nós pararmos para analisar o que a palavra de Deus quer dizer para nós, nós buscamos ela e Deus vai falar conosco. Nós pedimos ao Espírito Santo. Porém, você pode escolher não ouvir. Então aí essa falta de humildade também, para você entender aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe. E quando você ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar quando nós pedimos, nesse momento entra o nosso livre-arbítrio entre ouvir a voz de Deus e obedecer, ou ouvir a voz de Deus e não obedecer. Agora, Dirlan, como é que a gente pode dizer para o pessoal que está em casa que tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente lê nas Escrituras é verdade? É um passo de fé. É um passo de fé. Por exemplo, eu costumo dizer também que o povo romano, o Império Romano foi o mais bem catalogado da história. Nós já tínhamos uma evolução muito grande do povo, da escrita, dos historiadores. Porém, até hoje, muitos dos mistérios do povo romano não se sabem. E ó que, se nós analisarmos, eles são contemporâneos. Então, muita coisa do que está na Bíblia é próximo de nós, historicamente, porém nós temos eventos milenares e que não são importantes, porque o plano da salvação na Bíblia é a redenção em Cristo Jesus. É o que a Bíblia ensina, é a salvação em Cristo Jesus. Se nós olharmos a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, nós encontraremos simplesmente, puramente, pura a palavra dizendo sobre o plano da redenção em Cristo Jesus. O que foge disso, a Bíblia não se atenta ou se preocupa em querer nos esclarecer. Por quê? Se imagina um império tão catalogado, com tantos livros, bibliotecas poderiam ser feitas só com o catálogo romano, e mesmo assim não teríamos todas as evidências e todas as respostas. A Bíblia, ela é um passo de fé, porque a importância da Bíblia e o que ela quer trazer para o ser humano, a veracidade da Bíblia, é sobre o plano da redenção. Então, se você quer trazer para a sua vida uma resposta que está além disso, da obra de Deus na sua vida, a Bíblia não tem essa função. Então, por isso que as pessoas elas querem o quê? Trazerem a Bíblia à sua necessidade, aquilo que ela quer que a Bíblia fale. E aí ela deixa de ser uma ferramenta de salvação, se torna um livro comum. Porque o diferencial da Bíblia é o Espírito Santo agindo, trabalhando, consolando, ensinando. Ensinando sobre quem? Sobre Jesus e o plano da salvação e de um Deus Criador. É preciso ser persistente, Dirlan, Sim. para poder estudar a palavra do Senhor? Tem que ter muita determinação, tem que ter paciência, né? Tem que ter humildade, sinceridade, mas essa palavra determinação, ela é muito importante. O crente, então, ele é determinado. Ele é determinado, ele tem que ser perseverante, porque não é fácil. Não é fácil você tomar esse tempo, você seguir, e aos momentos de recaída, como nós dissemos anteriormente, há o nosso livre-arbítrio, e nós não somos perfeitos. É nesse momento que você tem que se levantar, sacudir a poeira, ser perseverante. Às vezes, para ensinar a outra pessoa, você tem que ser perseverante. Para buscar ser uma pessoa melhor, você tem que ser perseverante. Estudar a Bíblia com paciência. Porque não adianta você querer estudar, ler a Bíblia. A Bíblia ela tem que ser estudada. Então você pode ler a Bíblia 100 vezes, mas você pode passar em cima de um texto pequenininho e você nunca entender. Muito mais importante seria que nós estudássemos a Bíblia. Agora, Dirlan, fala para o pessoal de casa aqui, como é que a gente pode incentivar aqueles que querem realmente aprender sobre a Bíblia? Como é que a gente incentiva a conhecer a verdade? O primeiro incentivo, vamos levar você a Atos 17:11. Vamos ler alguns versículos nesse momento. A começar por Atos, capítulo 17, versículo 11. Você que está em casa pode estar nos acompanhando também na leitura desses textos bíblicos. O primeiro, vou deixar alguns textos bíblicos para vocês. Está em Atos 17, versículo 11.
nós lemos assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas que eram de fato assim ensinadas. Ou seja, o primeiro passo, não sejamos ignorantes. Ou seja, foi ensinado algo para você? Busque esses textos bíblicos na Bíblia, busque os paralelos, busque as concordâncias bíblicas. Então essa É preciso investigar. é preciso investigar. Investigar. Em primeiro lugar é isso. No Atos, no capítulo 8, voltando um pouquinho aqui, Atos capítulo 8, 35, nós lemos o seguinte. Então o primeiro passo é, nós precisamos entender o que está escrito na Bíblia. Não aquilo que as pessoas simplesmente e puramente nos ensinam, mas nós precisamos ter a perseverança, a humildade, a paciência de estudar. Atos 8:35, nós lemos o seguinte. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Ou seja, havia um etíope que estava lendo um pergaminho que falava sobre uma mensagem que ele não entendia. De repente, Filipe chega até esse homem, esse etíope, e fala: você sabe sobre quem essa palavra está falando? E aquele etíope, ele foi humilde em dizer assim: como eu poderia saber se não há quem possa me ensinar? E então, ali naquele momento, Filipe, ele fala àquele etíope sobre Jesus e o plano da salvação dentro ali daquele contexto, daquela pequena passagem de Isaías. O interessante é que dados históricos nos mostram que ali na Etiópia, naquela região norte da África, foi onde a religião, o cristianismo explodiu e avançou com forma poderosa, e podemos, claro, pelos olhos da fé, saber que foi por esse etíope que foi batizado que essa mensagem chegou ali ao norte da África ali, tão poderosamente. Né? Outro texto que eu gostaria de levá-los a ler, um pouquinho à frente, no capítulo 15 do mesmo livro de Atos. No capítulo 15, no versículo 15 e 16. Capítulo 15, versículo 15 e 16, nos fala: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e receberei o tabernáculo de Davi caído, e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os de suas ruínas, restaurarei. Então, aqui nós vemos que, qual era a passagem que ele estava falando? Sobre o próprio Jesus. Uhum. Quem estava falando de Jesus, ele falou que restauraria o tabernáculo de Davi. Ou seja, nós precisamos ter um entendimento, buscar com humildade, com sabedoria, mas principalmente com oração pelo Espírito Santo. Porque quem que nos convence, quem nos ensina, e aí você pergunta, como que eu posso saber a veracidade da Bíblia? É fé. E essa fé vem de nós pedirmos ao Espírito Santo que atue, porque com certeza ele vai falar. Então, o melhor de tudo isso é deixar que a própria Escritura ela se auto-explique. Exatamente. Se nós pararmos para analisar, a própria Bíblia, ela explica. Ou seja, se nós estudarmos sobre se lermos, né, sobre o tabernáculo terrestre, nós não vamos entender muita coisa. É perigoso, então, a gente pegar um texto isolado, Claro, tentar interpretar sem o seu verdadeiro contexto. pode ocasionar uma tragédia, né? Na vida espiritual, pessoal, né? Nós tivemos até no estado do Espírito Santo um caso que foi caso de polícia, onde uma pessoa se autodenominou pastor, e ele pegou um texto e falava assim: pega a mulher e adultera. E dentro do templo havia o adultério era permitido pelaquela religião. Porém, o texto falava: pega aquela mulher adúltera. Então, um erro de interpretação. Um erro de interpretação, de linguística, todos os erros possíveis, e dentro de um texto bíblico você basear uma teologia. E isso é errado. Então a Bíblia, ela pega um texto aqui sobre, por exemplo, nesse exemplo que eu te falei do tabernáculo.
terrestre. Se nós formos analisar, fica algo quase que incompreensível para a nossa cultura. Mas quando você interpreta com outras passagens bíblicas e encaixando o que eram os candelabros, o que significava os pães, as portas, nós entendemos então que tudo ali fala de Jesus, né? Então a Bíblia ela deve ser estudada desse modelo. Primeiramente, com a orientação do Espírito Santo. É o primeiro ponto, certo? Segundo ponto, analisando ela como um todo, ou seja, um pouco aqui, um pouco ali, as suas concordâncias, né? E o terceiro ponto, com sinceridade e humildade de coração, né? O quarto ponto que nós podemos destacar, que foi falado ali, com perseverança e paciência. E aí a gente fecha o nosso modelo de estudo bíblico. Dirlan, Deus erra nas Santas Escrituras? Não, Deus não erra. E, inclusive, a gente, semana passada, a gente pôde conversar, detalhes tão pequenos, às vezes imperceptíveis, como nós dissemos na semana passada na interpretação, um chifre menor que o outro, um lado menor que o outro. Deus não deixa nada ao acaso. Significava um reino mais poderoso que o outro. Um animal com 6 asas, que foi a conquista veloz. Então Deus não deixa nada ao acaso e Deus não erra. Quando nós analisamos a Bíblia nesse sentido e vemos a perfeição da obra de Deus, um exemplo, mas como que vieram várias línguas? Pega a Torre de Babel, lê a história, busque em eventos arqueológicos e sobre a Torre de Babel. Ali você vai ver a divisão de línguas. Mas o mundo, como era assim, se haviam povos muito próximos. E aí, depois de milhares de anos, as pessoas falando, voltaram a entender que existia a Pangeia. Ou seja, que o que a Bíblia falava, que havia uma massa de terra única, desde a sua fundação, a ciência veio provar. Então, às vezes as pessoas querem provar as coisas cientificamente, às vezes querem provar arqueologicamente, para depois validar aquilo que a Bíblia diz, né? E aí dizem até que as coisas estão erradas. E algumas pessoas citam até que a Bíblia ou que o cristianismo ensinou que a Terra era quadrada e era o centro do universo. Nunca a Bíblia ensinou isso. Sempre a Bíblia ensinou que nós éramos uma esfera. As pessoas que modificaram a interpretação bíblica. Mas a Bíblia sempre mostrou a realidade que os homens vieram descobrir depois com quem? Até Einstein, nosso contemporâneo, veio a relatar e comprovar evidências bíblicas, que já estavam na Bíblia. Muito interessante. Mas, Dirlan, o nosso tempo está se esgotando, mas eu quero deixar para o amigo aqui de casa uma reflexão. Façamos como Daniel. Daniel muitas das vezes não conseguia compreender o que o Senhor tinha falado com ele. E Daniel orou intensamente. E assim possamos fazer também, orarmos intensamente, quando não estivermos entendendo alguma coisa que o Senhor tenha nos mostrado através das Santas Escrituras. Que possamos fazer disso um hábito em nossa vida. Eu quero me despedir de você, Dirlan, te desejar um feliz sábado e que possamos estar dentro de mais alguns minutos assistindo o culto divino juntos. Um grande abraço, Dirlan, até o próximo sábado. Um abraço, amigo. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo compreender da Tua palavra, pelo estudo desta manhã, Senhor. Nos dê um sábado abençoado na paz de Cristo Jesus, é o que nós te suplicamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém.